Boa tarde, meus amigos que nos ouvem e nos assistem. Mais um programa sobre as reformas estruturantes. Hoje vamos falar sobre a PEC 32, a famigerada PEC 32, a respeito da reforma administrativa, né? Para a gente poder se atualizar um pouquinho. E temos aqui o privilégio de ter o Dr. Fábio Monteiro Lima, advogado administrativo e constitucional, especialista em direito público, com ampla experiência na defesa dos servidores públicos e de associações de classe. Bom, doutor Fábio, é um grande prazer tê-lo conosco, já agradecendo antecipadamente o seu tempo para estar aqui conosco, para tratar de um tema tão relevante para a sociedade brasileira, que é a nossa reforma administrativa. Bom, para começar, eu queria perguntar para o senhor, o que você acha da PEC 32, se ela será aprovada esse ano? Já estamos perto do recesso parlamentar, né? Estamos entrando em novembro aqui. Como é que está esse andamento? Como é que está essa perspectiva? E se for passar, como é que você está enxergando esse projeto como um todo? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos os amigos da FENACOM, a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, sobre chances de aprovação da reforma administrativa. A última informação do Observatório do Serviço Público, que é um ente ligado à Frente Parlamentar do Serviço Público na Câmara dos Deputados, indica que hoje nós teremos um empate. 253 deputados se posicionam a favor, 213, a favor, 213 contrários, e aproximadamente 100 deputados ali indecisos. Da forma como está, o governo não tem votos para aprovação da reforma. É preciso que algo mude. E nós vimos no último mês, principalmente, um processo de desaceleração da aprovação de pautas na Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, conseguiu imprimir um ritmo muito acelerado de votações no primeiro semestre. A resistência, principalmente das entidades dos servidores públicos, conseguiu primeiro postergar para agosto, depois para setembro, a aprovação da PEC na comissão especial. Havia um indicativo inicial de votação em plenário imediatamente após a discussão na comissão especial, que é um órgão preparatório, mas isso não ocorreu. Nós já estamos aí com mais de um mês em que a PEC poderia ter entrado em pauta, não entrou. Nós vimos a questão da PEC número 5 de 2021, que é referente ao Ministério Público, também tendo muitas dificuldades de aprovação. Nós vemos hoje a situação da PEC dos precatórios, a PEC 23 de 2021, que é uma PEC vital para o orçamento de 2022. Toda a lógica orçamentária, aqui sem juízo de valor, do governo federal é baseada na aprovação dessa PEC. E os esforços políticos hoje do governo estão concentrados nessas outras matérias. A PEC 32, como ela também não traz um impacto orçamentário imediato, ela não gera R$1 de economia para o governo no ano da sua aprovação, ela acabou ficando um pouco em segundo plano. O próprio presidente da República soltou que, se não aprovar até o final do ano, provavelmente só em 2023. O jogo não acabou de modo algum, né, enquanto não for arquivado, mas realmente hoje é uma PEC que tem grande resistência, encontra grande resistência no Congresso Nacional. E aí a gente tem uma longa conversa sobre por que, né, essa resistência. Eu entendo que essa resistência vem de que, num primeiro momento, a ideia de que reformar o serviço público é atraente. E isso chamou a atenção dos deputados, isso trouxe um apoio de várias entidades. Mas quando a gente foi a fundo no qual era a mudança proposta, isso realmente gerou um temor bem fundamentado de que essa reforma poderia ser uma emenda pior que o soneto. Porque é muito ruim a gente perceber que as coisas não estão andando adequadamente no Congresso Nacional. Todas as propostas ali colocadas, quer dizer, especialmente, na minha opinião, as mais importantes, né, tanto a administrativa como as tributárias, tanto dos tributos indiretos como do imposto de renda, enfim, tudo parado, meio travado, meio sem conversar direito, enfim, isso é uma coisa muito ruim, porque nós precisamos dar uma destravada nessas questões, né, no país, né? A gente tem coragem aí de, inclusive, ouvir a sociedade como um todo, eu acho que é importante. A sociedade está se manifestando, ou através de órgãos das quais as representam, né? Mas, enfim, é importante que esse diálogo exista de forma mais ampla e mais democrática para que a gente possa realmente chegar a um denominador comum. Eu sei que nunca a gente consegue atender a todos, né?
e deixar todos contentes, mas é importante a discussão para que se faça o encaminhamento necessário para o país, né? Porque hoje que a gente percebe com muita clareza, né, até pela dinâmica da comunicação mundial, né, através da internet e tudo mais, as notícias chegam ao longo do mundo como um todo de forma muito rápida. E é muito ruim as notícias em relação com essas questões que mudariam efetivamente algumas questões importantes do país e realmente a gente percebe que isso dá uma travadinha e não é muito bom para ninguém, né? Com relação especificamente à reforma administrativa, como você vê e enxerga as questões negativas desse projeto, né? Que eu posso lhe adiantar ao longo desses anos, né, que estamos discutindo isso, né? Já conversei desde governo, pessoas que representam o servidor público, sociedade civil, enfim, conversei com todo mundo para tentar entender como cada um está enxergando esses posicionamentos, né? E a gente percebe, por exemplo, algumas questões que, a nossa ver, são necessárias, né, de mexer, né? E ficou até, creio eu, para o servidor uma situação bem tranquila, né, de não porque nem poderia mexer, né, com quem está aí hoje formatado, né? Mas que uma informação tanto do governo como do servidor público que por volta de 2030 teremos uma renovação na ordem de 60% a 70% do servidor, né? Então, isso evidentemente evidencia uma necessidade de você fazer uma alteração estrutural desde já, para que se cumpra isso daqui para frente, né? Com mais critério e tudo mais. Então, dentro dessa lógica, né, eu queria ouvir de você o que você acha das propostas ali efetuadas. Eu sei que houve algumas controvérsias, a última versão do relator não foi adequada, ele trouxe algumas coisas que já tinham sido superadas, ele trouxe à tona. Então, são situações difíceis, né, que só complicam e atrapalham ainda mais a questão da reforma. Então, se eu puder fazer um comentário, eu lhe agradeço em relação a essas coisas. Eu peço até licença, Sérgio, porque você tocou num ponto muito importante. As democracias mais modernas, elas têm a revisão legislativa baseada em dados. Então, você tem diretrizes, por exemplo, na União Europeia, que são vinculantes para os países membros, nos Estados Unidos, isso desde os anos 70, dos anos 80, da formulação de uma agenda legislativa de longo prazo e que seja justificada. Então, eu digo, olha, vou fazer uma lei para modificar o serviço público? Vou. Então, quais parâmetros eu espero de melhoria a partir dessa minha inovação legislativa? Esse parâmetro. Quero mais atendimento, menos tempo de duração de processo, mais aprovação de processo. Em X tempo, 1, 2, 5, 10 anos, eu vou medir esses indicadores e eu vou fazer a revisão dessa norma. Então, eu tenho que ter um cenário claro de qual é meu indicador inicial, uma motivação clara de para onde eu quero ir, qual o valor público que eu vou atingir com isso, como eu vou mensurar e qual outro caminho eu vou seguir se isso tiver dado errado. Isso permite com que a gente saia, isso é muito claro e debatido entre os grupos. Então, não é um movimento de uma manobra no meio da noite que aprova uma mudança ou não na Constituição. É uma coisa debatida, às claras, que todo mundo tem capacidade de esperar, que o mercado tem capacidade de se adequar. O mercado se adequa para um lado ou para o outro, a gente vai dando o nosso jeito, né? Nós que somos profissionais liberais, a gente sabe como é que isso funciona. E hoje no Brasil a gente não tem isso. Então a reforma administrativa veio sem uma justificativa clara de para quê, por quê, para onde, como, mede de quê. É para reduzir despesa, mas ela não traz redução de despesa imediata. É para ter mais flexibilidade para demitir, mas e a corrupção? E o assédio moral? Como é que você vai controlar esses outros parâmetros? Essas respostas nunca vieram. Então, quando a gente pensa, para que seria bom fazer uma reforma administrativa no Brasil? Para diminuir corrupção, para diminuir ingerência política e para acelerar o atendimento à população. A reforma administrativa não traz nada disso. O grande cerne hoje, o que ficou da reforma, é o artigo 37A. E o que é que ele diz? Para a prestação dos serviços públicos, o governo poderá fazer instrumentos de cooperação com entidades públicas ou privadas, com ou sem finalidade lucrativa, inclusive para que estas prestem o pessoal. Então, nós já temos hoje no Brasil, já desde os anos 90, a terceirização, serviços de limpeza, segurança, tudo mais. Isso aí, tudo bem,
sai muito mais barato do que se fossem com servidores públicos, inclusive, você tem uma economia efetiva. Essa terceirização foi crescendo, alguma coisa na tecnologia, alguma coisa na informação, e hoje ela já margeia as áreas centrais do governo. Então, você tem uma contratação quase ilimitada de consultores para prestar atividades que estão de servidores públicos. Se você aprova esse bendito 37A, você pode transferir o serviço público inteiro, monopolista, pagando para que uma empresa privada contrate todo mundo, do professor ao diretor da escola. E aí, eu falo isso para todo mundo. Essa empresa, talvez sem parâmetro, porque a Constituição não vai trazer qual vai ser o parâmetro disso, vai contratar quem ela quiser para prestar o serviço como ela quiser. O serviço público é perfeito? Não. O concurso público é perfeito? Não. Ninguém defende isso em sã consciência. Mas ele dá pelo menos uma chance igual para todos. Agora, se a gente voltar, isso é voltar, o Brasil já viveu isso e o serviço público não era melhor nessa época, era pior. E nós já temos hoje, no Brasil, por exemplo, as organizações sociais. Aqui no Distrito Federal, boa parte do serviço público de saúde foi transferido para uma organização social que continua controlada pelo governador. Ela não é uma entidade 100% privada, mas ela gira sob regime de direito privado. O resultado é que nós tivemos 2 ou 3 secretários de saúde presos em menos de um ano aqui no Distrito Federal. Então, essa modificação, que já vem aí de mais de 20 anos, ela não tem gerado mais eficiência, ela tem gerado mais portas para a corrupção. Sem entrar no caso específico, não li o processo, mas a gente vê isso em todos os estados. Você aí no seu estado sabe um caso similar a esse. E é isso que esse artigo 37A vai possibilitar. Então, o que é que nós, como sociedade, precisamos? De um serviço público temente à lei, um serviço público que tenha medo da lei, tenha medo do cidadão, tenha respeito ao cidadão. Você chegue num posto de atendimento, se você chegue num tribunal, e você possa cobrar resultado. Isso todo mundo é a favor. Isso já existem os mecanismos de avaliação. Agora, se esse trabalhador souber que o emprego dele depende da vontade do político, ele não vai ter medo de você, ele vai ter medo do político. Perfeito, doutor Fábio. Boa análise. Concordo, posso discordar, porque está muito clara e muito assertiva a sua fala, né? Mas, de qualquer maneira, concordo, mas também acho que existe algumas ideias que são importantes para a gente estar colocando também, de melhoria e modificação do serviço público, né? Desde, por exemplo, a atualização dos cargos, né? Existem cargos hoje que perderam sentido no próprio funcionalismo. Perdeu sentido no geral, né? Não só no funcionalismo público, mas também no funcionalismo público. Então, uma revisão de cargos é uma coisa importante, por exemplo, né? Trazer novos cargos que já existem, né? E que não estão previstos na legislação hoje do servidor público. Então, é importante que se pense nisso também. É uma situação importante. Outra coisa que eu acho que a aprimoração de tudo, ela faz, ao meu ver, faz todo sentido, porque no mundo privado a gente faz isso com muita frequência, constantemente. Né? Constantemente, as atualizações de fatores, de assuntos, e melhorando, até aprofundando alguns conhecimentos, você começa a até mudar seu pensamento, que você pensava há 1, 2 anos atrás, você mudou um pouquinho, falou, bom, não é bem exatamente aquilo, porque pela minha prática ao longo desses 2 anos mudou alguma coisa, você precisa mexer em alguma coisa. Então, dentro desta lógica, eu vejo algumas coisas importantes que se quis colocar nessa PEC, evidentemente, mas talvez o que a gente sente, existe uma certa resistência também, né? Então, é de ambos os lados, né? A resistência aqui e ali, por exemplo, na questão da meritocracia, que você bem colocou, já existe avaliações, é evidente, a gente sabe que existe, né? Mas talvez melhorar um pouco o critério de avaliação, né? Eu acho que são situações novas a se pensar, né? Dentro do que já existe, não querendo criar nada além do que existe, na minha opinião, né? Acho que esse é o critério, mas aperfeiçoando aquilo que a gente sabe que precisa melhorar. É como na própria legislação tributária, né? Eu vejo a questão do ICMS, todo mundo fala, ICMS é o tributo mais complexo, é mais difícil, mais não sei o quê, e de fato é. Só que a gente sabe hoje, muito critério, muita clareza, o que precisa tirar e eliminar do ICMS, para ele ficar tranquilo, de fácil entendimento e de fácil controle e fiscalização. Então, acho que essa é a lógica que eu enxergo também para a reforma administrativa. Quer dizer, precisa ser feita alguma coisa? Precisamos atualizar a questão legislativa, como o senhor bem colocou, né?
Eu acho que essa questão de trabalhar em longo prazo, fazer as análises, como você bem disse, os países do primeiro mundo fazem esse tipo de análise, né? No Brasil é meio complicado, dependendo da estrutura daquelas duas casas, né? Muda-se a forma de se pensar, a cabeça, isso é muito ruim. Devia ter, sim, como você bem colocou, uma análise ao longo do tempo, né? E tem que se cumprir aquela análise, né? Mas é uma coisa lógica para todo mundo, né? Podendo atualizar e melhorar, aperfeiçoar mais as coisas. Então, dentro desta dinâmica, como é que você está enxergando o critério, o que veio aí, o que é bom dessa reforma e o que é ruim, o que o senhor considera bom e ruim Veja, dentro dessa PEC? nesse sentido, o que é que a gente precisaria melhorar? O governo federal tem 217 cargos ou carreiras. 217. Absurdo completo. Até eu vi que o pessoal do CLP veio aqui, eles têm um estudo interessante, que na Inglaterra você tem 12 carreiras, nos Estados Unidos tem 30, coisa nessa linha. Não faz sentido nenhum você ter 217 carreiras, mas você não precisava de nenhuma modificação na Constituição para enfrentar esse problema. Zero. Qual que eu vejo que é o grande objetivo? Se eu fizer uma reforma tributária, por exemplo, movido pelo ódio à empresa, eu vou quebrar as empresas do país. Não, o rico, tal, eu vou quebrar as empresas do país. Se eu fizer uma reforma administrativa com ódio ao servidor público, eu vou quebrar o país do mesmo jeito. Se eu vou fazer uma melhoria no RH da minha empresa e todo mundo se sente num clima de medo, eu baixo a produtividade da minha empresa. Isso é natural. Acontece no meu escritório, no escritório de contabilidade, em qualquer lugar. Eu preciso envolver os atores nesse processo de transformação. E se você chamar, por exemplo, o pessoal de tecnologia da informação do governo federal, tem uma carreira com 700 cargos, desses só 400 ocupados, daquela que talvez seja a carreira do século XXI, analista de tecnologia da informação do governo federal. Você não faz o gov.br, você não faz nenhuma das grandes modificações de digitalização do governo sem esse pessoal. E eles estão abandonados pelo governo. E aí você, às vezes, vai e cria cargo para uma carreira que não precisa, porque ela tem um alinhamento político com o seu. Então, o que é que a gente precisaria ver, que não veio na PEC, infelizmente? As novas normas sobre servidor público, sobre criação de carreira, sobre salário, têm que ser baseadas em análise de dados. Qual é o servidor que me falta? Quanto esse cara ganha na iniciativa privada? Como eu atraio os melhores? Que tipo de incentivo eu posso trazer? A gente já viu em lives o pessoal do Ministério da Economia falando coisas nesse sentido, mas não há uma letra na PEC sobre isso. Então, esses são os avanços que nós precisaríamos. A PEC permite a extinção de cargo. Já é possível. Eu extingo o cargo e não posso recriá-lo por 4 anos, para não ser uma forma de perseguição a quem está ocupando o cargo. Então, eu já poderia fazer isso por uma mudança legislativa, a própria avaliação de desempenho. Desde 98, a Constituição prevê a demissão do servidor por não alcançar índices em avaliação de desempenho. Isso nunca foi regulamentado. E talvez não seria de novo com a PEC aprovada. Então, a gente vai dar a volta ao mundo, faz uma nova PEC para botar o mesmo dispositivo que já estava lá. Como é que você regulamenta isso? Chamando os servidores para conversa e criando os indicadores com a população também, criando controle externo daquilo. E você vai efetivamente melhorar o serviço público a partir desse parâmetro. Não tenha dúvida. Isso infelizmente, é uma realidade cruel, né, no país, né, no Brasil. É uma coisa muito triste. A gente vê em várias frentes isso, né? Não é só especificamente na questão da administração pública, não. A gente vê em vários pontos, né, que, né, se mexe com alguns interesses, tudo mais, aí, enfim, se faz aquela volta, tudo mais, põe discussão e, enfim, retarda a discussão e a coisa anda e não anda, né? Essa que é a realidade. Infelizmente, isso é muito triste, né? Essa percepção quem tinha que ter, quem era, na verdade. É quem vota, na verdade, né? E a única resposta que a gente pode dar é essa, né? Analise, vamos dizer, o que está sendo feito no Congresso Nacional, né? E nas assembleias, né? Nas legislativas dos seus estados, ou municípios, e veja o que está sendo feito, se aquilo que se o seu candidato se propôs a fazer, se ele está cumprindo, né? Ou tentando cumprir, né? Então, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que isso é uma situação que a gente enxerga com muita clareza. É uma pena isso, né?
mas a gente tem alguns mecanismos hoje que jogam a favor, vamos dizer assim, de nós, da contribuinte, do cidadão, né? Que é o quê? É a informação. Hoje a informação, de certa forma, ela é mais rápida, ela chega mais cedo para as pessoas, e chega. É evidente que às vezes chega de forma meia invertida, né? Estando também desse lado. Sempre ocorreu também, né? Também. Mas agora, como é tudo mais rápido, acho que as pessoas precisam ter mais um critério crítico de avaliação e ficar mais atento a essas questões. Eu acho que a própria população brasileira ela mudou um pouco. Eu acho que ela melhorou nesse aspecto. Ela está começando a entender mais as coisas, começando a procurar, a compreender mais as situações. Evidente que ainda falta muito para chegar a um país mais, vamos dizer assim, civilizado e que tem uma população politicamente mais proativa, né? Politicamente, quando eu digo, é no sentido de entender o que está acontecendo, os conceitos, se vai para um lado, se melhora ou piora a situação do país, né? Não é nem ser radical de um lado nem radical do outro, mas ter um bom senso que fala isso aqui vai realmente ajudar. Entender que o empresariado também ajuda no desenvolvimento da nação, obviamente, né? Que gera emprego, gera riqueza, né? Assim como o governo também tem que saber, né, administrar o dinheiro que ele recebe, né, dos tributos, dos impostos, especialmente, para poder aplicar nas coisas prioritárias, mais importantes para a evolução do país, enfim, né? Então, esses são critérios básicos que todo mundo tem que entender, né? Eu acho que isso que você colocou, Fábio, realmente faz todo sentido em relação a esses conceitos, né? A gente precisa realmente procurar melhorar, quem nos assiste, nos ouve, melhorar realmente a sua análise, né? Quer dizer, antes de ficar ou criticando, ou falando bem, ou falando mal, procurar entender melhor as coisas, né? Como andam. Que é o caso, especificamente agora falando, da reforma administrativa, né? Ela é realmente, não sei se é a mais perfeita ou a mais imperfeita, a que foi colocada aí, mas tem que ser levantado com muita clareza os aspectos que estão, de alguma maneira, atrasando a aprovação disso, né? Que muito provavelmente esse ano não será aprovado, até pelo próprio regimento interno do Congresso Nacional e a questão do prazo hoje, né? A gente está quase em vias do recesso aí, tem menos de 60 dias do recesso parlamentar. Eu não sei se Em isso... termos de prazo, esse ano ela poderia, em tese, ser aprovada ainda na Câmara, né? Em uma semana, 2, 3 dias, você conseguiria aprovar no plenário da Câmara, se houver votos. Mas a tramitação no Senado Federal é impossível ocorrer ainda esse ano. Então, percebe? Então, a gente sabe tudo isso, né? Mas, deixa bem, também aprovar assim, quer dizer, a coisa fica arrastando durante 3, 4 anos. De repente, vão aprovar em 15 dias, vão aprovar tudo. Quer dizer, não é isso. Por quê? Porque não há um consenso, ou não há uma maioria de consenso. Vamos colocar assim, que acho que consenso a gente nunca vai ter na plenitude, a gente sabe disso. Mas uma maioria de consenso, né? Que ambas as ações falam, tudo bem, vai dizer que está melhor do que está, quer dizer, e então vamos poder aprovar agora esse projeto do jeito que a gente acha que está adequado. Mas isso, quem tem que ter esse convencimento, na minha opinião, é a sociedade, né? Na verdade, a sociedade na plenitude, ou os seus representantes na plenitude, né? Para que a gente possa fazer o encaminhamento. E isso, a gente sabe que, infelizmente, não vai acontecer, nem na administrativa, nem na tributária, não. Nessa altura, quem está entendendo, eu sou muito ligado às questões tributárias, que é o nosso dia a dia, a gente conhece bem isso com muita profundidade, e eu estou muito do lado de quem está dizendo o seguinte, olha, melhor não aprovar nada agora, porque ficou muito em cima, tal, e querer aprovar na correria, a gente vai aprovar coisa que vai ser pior para o país. Não vamos mexer nisso agora. Eu também penso assim, com relação hoje à reforma da tributária, né? E que é uma pena, porque... Né? O que eu vejo, Sérgio, sobre isso é que a gente precisa valorizar as mudanças incrementais ao invés das revoluções. Isso. A gente não pode jogar o bebê fora junto com a água. Nosso sistema tributário, por exemplo, é uma loucura. Eu não sei como os contadores entendem ele, mas é um caos completo. Mas tentar, não, agora eu vou extinguir todos os impostos, vou fazer só um, você nunca vai ter acordo político para isso. Você vai brigar com todos os prefeitos, com os governadores, com as empresas que se beneficiam de uma vantagem hoje. Não tem como. Agora, se você fizer melhorias incrementais, você efetivamente reduz, por exemplo, o tempo gasto para pagar imposto e efetivamente aprova alguma coisa.
E eu acho que era isso que a gente precisaria também nas demais áreas, respeitar o que foi feito. O serviço público brasileiro, da Constituição de 88 para cá, são 32 anos de melhora. Eu sou mais novo que a Constituição, mas eu estudei História do Direito. E eu converso com as pessoas que viveram. Não Isso, vejo alguém me dizer que o serviço público era melhor. Quando um delegado era apontado biônico, quando é, um fiscal surgia de um lugar para o outro e você não tinha para quem reclamar, quando o tribunal você chegava lá era todo mundo terceirizado, quando o juiz cobrava custas, não era melhor. Quando o tabelião era hereditário, o que fez com que os cartórios passassem a seguir um pouco de lei foi o princípio do concurso público. exatamente. E a gente corre o risco de abandonar isso com uma reforma tão grandiosa. A gente poderia privatizar os serviços de cartórios pela 37A. E será que isso sozinho resolve alguma coisa? Será que isso vai levar a algum lugar? Então, o que eu penso é isso, vamos buscar a melhora incremental. Como a gente pode melhorar? O meio ambiente está sendo difícil, as licenças demoram muito tempo. Será que se a gente unificar, fizer balcão unificado, como está sendo feito agora para abertura de empresa, será que isso vai melhorar? Será que consegue melhorar cada ponto? Melhorar a cobrança das carreiras, melhorar a cobrança dos servidores, participação popular nesse processo. Fui mal atendido num órgão, isso tem que ter uma consequência. Agora, a PEC não Óbvio. falou sobre isso. Não falou, infelizmente. Então, a gente precisa de outros mecanismos. Concordo, você tem plena razão. É bem isso mesmo. Você citou aí como exemplo a questão da reforma tributária, e eu concordo com você. Acho que de querer extinguir uma série de tributos, né, que já estão, quer dizer, já é do conhecimento desses tributos de todos nós, que pagamos impostos. Nós conhecemos esses tributos, né? Sabemos os problemas que tem, as dificuldades, e como melhorá-lo para melhorar a eficiência de controle, a eficiência de pagamento, talvez criar uma única legislação única nacional, para, no caso do ICMS, por exemplo, a todos os estados. Você aí padroniza e acaba esse entendimento de cada estado, e que aí gera mais dúvida, mais problema. Enfim, né? A gente sabe como é que tem que acabar com isso. E você colocou muito bem. Eu acho que na questão administrativa também o caminho é esse. Concordo plenamente com você. Né? Vamos aprimorar, né? A gente sabe onde pode melhorar. Você colocou muito bem que a de 88 para cá melhorou muito. A administração pública melhorou muito. De fato, é isso mesmo, né? Mas também vamos destruir aquilo que foi feito, né? E que não tá, que se acha que não está funcionando bem, o que é uma mentira, né? Então, a gente tem que separar o joio do trigo, realmente, e procurar melhorar alguns controles, criar, por exemplo, para o funcionalismo público, assim como é hoje o mercado privado, que é hoje no mercado privado é uma exigência informal, o sujeito tem que se reciclar. O sujeito que não se recicla, ele fica para trás, né? Então, no funcionalismo público, talvez tenha que ter uma reciclagem formalizada. O sujeito, para mudar de cargo, até tem que estar em determinada carreira, tem que cumprir esses passos de treinamento, ou seja, para poder melhorar, enfim, levar o seu conhecimento depois para aqueles outros postos, entendeu? Quer dizer, uma evolução natural, né? Até com o custeio do governo, até nas universidades públicas, enfim, não importa. Criar As um escolas de mecanismo para que governo. isso... escolas de governo. Criar um mecanismo que funcione de uma forma que as pessoas elas possam o quê? Crescer intelectualmente, inclusive. Acho que é importante isso, não é Exato. verdade? Eu acho que isso aí Veja, faz o todo problema do sentido, serviço né? público, às vezes, é que ele é muito díspare. Eu acompanho muito o serviço público federal. As carreiras que eu acompanho, todas têm estrutura em classes ao longo da carreira. Não existe promoção por tempo de serviço. Você tem que cumprir tempo, mais avaliação no ótimo, mais para ter a subir de classe, mais a pós-graduação e tem que ter vaga. Então, muitos servidores, às vezes, ficam presos num nível porque não conseguem se alcançar esses requisitos. É a realidade do serviço público federal. Às vezes, em estados e municípios, você tem realmente promoção ainda por tempo de serviço, sem requisitos. Isso deveria mudar. Isso eu defendo que deveria mudar. Mas isso pode ser modificado por legislação complementar, sem acabar com o princípio do concurso público. Então, no Serviço Público Federal, você teve um aprimoramento muito grande nos últimos anos desse processo, muitas leis de carreira que foram renovadas. Você teve um aumento, isso é estatístico, não vou ter os dados agora exatos, mas um aumento expressivo da quantidade de servidores pós-graduados e graduados.
graduados na área, com preparação específica. Isso aí foi muito dinheiro público gasto para você ter esse aprimoramento. E aí, se você coloca essa pessoa pronta para ser demissível a qualquer tempo, você tira o próprio estímulo. Então, a gente vai trocar uma geração de servidores bem formados por uma que vai passar 2, 3, 4 anos e vai embora, e que não vai se formar lá dentro. Não faz sentido. Porque a gente tem que levar essas boas práticas, interiorizar isso pelo Brasil, às vezes até reduzir, né? Um município, será que ele tinha que ter submetido às mesmas regras que o governo federal? Um município que um secretário ganha R$ 3.000, como é que ele vai montar um plano de cargos? Não tem condições. Esse tipo de questão que a gente deveria estar tratando hoje no Brasil. Como fazer essas coisas serem compatíveis. Não jogar o bebê fora junto com a água. Concordo plenamente, doutor Fábio. Acho que realmente a sua análise ela vem um momento importante de reflexão de todos que estamos assistindo e para toda a população brasileira, né? Porque realmente é uma realidade isso, né? A gente tem um serviço público de qualidade, sim. Eu acho que a percepção de quem já utilizou o serviço sabe que isso é muito verdadeiro. Posso citar o caso do serviço público da saúde, o SUS, né? Agora, na época da pandemia, o nível de excelência no atendimento foi espetacular, né? O que se coloca é isso, a população percebeu isso, né? Esse critério. Poxa vida, né? Quer dizer, quem nunca utilizou fica lá naquele pensamento, será que é bom, não sei o quê, etc e tal, né? Preciso partir para um serviço complementar e percebeu-se, não, que existe muita qualidade e muito respeito desses profissionais e que a gente tem que respeitar a todos, né? Não é só da saúde, né? No geral. A gente tem pessoas muito qualificadas no serviço público. Aliás, eu acho que é tão difícil você entrar num serviço público, né? Os exames de suficiência, né? Do concurso público, né? Ele é muito difícil de entrar, né? A concorrência é muito grande e você precisa estar muito preparado para poder entrar. Começa por aí, né? Esse é um outro critério que às vezes as pessoas não param para pensar, e é uma realidade isso, né? É muito concorrido, e tem gente muito boa, muito qualificada, e para você atingir, enfim, a meta que você quer atingir, muitas vezes você não consegue, porque não é fácil entrar numa carreira pública, né? Bem difícil. Então, eu acho que isso denota que realmente o serviço público ele é de qualidade, é bom, mas volto a falar, o que precisa ser feito é uma coisa, na minha opinião, natural em qualquer instituição, em qualquer órgão, em qualquer estrutura. É uma reciclagem ou renovação natural, não só, não vou dizer das pessoas, mas de procedimentos para melhorar, para trazer mais eficiência, entendeu? Como a gente bem já colocou, a questão de cargos, né? Analisar, tem cargos que, de fato, não faz mais sentido ter, até no concurso público, lá não faz mais sentido ter aquele cargo. E tem cargos que teriam que existir e não tem, porque não foi previsto. Então, coisas desse tipo, isso é uma coisa que é uma evolução. Como melhorar a questão dessa reciclagem, né? E o doutor Fábio bem colocou aqui, né, que existe já, mas, enfim, existe, mas é para todas as carreiras, né? Em que nível a gente teria condição de levar isso? Porque é importante para todos, né? Pois a pessoa ela vai se sentir valorizada e saber que está entrando num concurso público e que lá no concurso público ela vai ter que evoluir também. Então, isso para ela também é um estímulo importante para que ela também esteja sempre sendo reciclada dentro do que está existindo de novas regras, novos regramentos, né? A própria vida da gente mudou, né? Vide o que está acontecendo com o mundo digitalizado, que é uma novidade que não se tinha, vamos imaginar, há 5, 6 anos atrás. Hoje é uma coisa que tem que se trabalhar com isso, né? E os serviços que vêm em relação a essas questões, como é que isso fica? Tem regulamentação? Não tem? Enfim, são estruturas que precisam se pensar e o serviço público não está longe disso, precisa estar, aliás, bem inserido nesse novo contexto. É mais ou menos isso que a gente imagina, né, doutor? Muito bem. Eu concordo plenamente. É essa visão dialogada, foi o ponto inicial da nossa conversa, que eu penso que é o mais importante. Que a gente não faça nenhuma mudança no funcionamento do nosso país que seja de cima para baixo, sem conversar com a população, sem ouvir o empresariado, os servidores, os trabalhadores, que a gente possa se escutar, dialogar, tratar com respeito, ouvir a posição divergente
e buscar onde couber a síntese, onde não a gente vai a voto, mas com uma previsibilidade, sem aquela sensação que o cidadão tem que ir dormir com a TV ligada para saber se não estão votando alguma coisa e acabando com o salário dele. Se a gente puder saber que a Câmara funciona num horário específico, está tudo certo. Tá ok, então, doutor. Bom, infelizmente, uma conversa gostosa passa rápido e o nosso programa, infelizmente, está acabando. É uma pena, eu sei que vocês aí estão chateados aí do outro lado da telinha, mas assim, né? O programa é curto, tem começo, meio e fim, e infelizmente ele acabou. Mas eu vou convidar o doutor Fábio para vir outras vezes, trazer seu conhecimento, que é muito aprofundado nessa temática, e que a gente gostou bastante desse bate-papo aqui, gostoso, a respeito de um tema tão necessário e tão importante para o nosso país, que é sobre a reforma administrativa. Então, doutor Fábio, por favor, suas últimas considerações, e já antecipadamente agradecendo a sua presença aqui conosco. Apenas agradecer também ao presidente Sérgio, a toda a estrutura da FENACON, todos vocês que tiveram a paciência de nos ouvir, e deixar esse pedido, em qualquer tema que você tenha que acompanhar, que você acompanhe a política do seu país e exerça o diálogo. O Brasil precisa retomar cada vez mais o diálogo para nós nos entendermos como nação e alcançarmos juntos um caminho de desenvolvimento para todos. Um abraço e até a próxima. Ok. Até logo, meus amigos. Obrigado. E até a próxima semana, se Deus quiser.